Clichê, mas funciona. Não é a primeira vez que acontece, não é a segunda, não é a terceira e não vai ser a última. A China, mais uma vez, mesmo sendo um país comunista, consegue capitalizar em cima de doença, desgraça e vírus que ela mesma criou em relação ao mundo, né? E aí é o povo, enquanto a mídia propaga essa informação e faz o mundo entrar em pânico com a doença que é menos letal que o H1N1, a China começa a capitalizar mais uma vez em cima de empresas ocidentais que trabalham dentro do seu território e que ela consegue comprar ações justamente porque as ações estão em baixa devido a todo esse anúncio causado pelo vírus. Continuando falando aqui sobre vírus, a gente percebe que se o vírus atinge, né, e é letal a 15% da população idosa, por que não isolar os idosos, cuidar dos idosos com todos os cuidados necessários, assim como dos que não são idosos, porém os idosos precisam ser isolados de alguma forma, né, e ter os cuidados especiais para que eles não venham sofrer nada com esse vírus que é mais letal a eles, enquanto os jovens, onde esse vírus é cerca de 1% letal, ou seja, se você pegar esse vírus, você tem 99% de chance de ficar saudável, normal, talvez não ter aí nada maior do que uma gripe. Além disso tudo, tem todo o processo causado. E a gente está aqui na Inglaterra vendo tudo isso acontecer. Inclusive a mídia se repete, né? Tanto no Brasil como aqui na Inglaterra com a BBC. A BBC nada mais é do que uma replicadora, né, de notícias que abalam o mundo de alguma forma e que conseguem de alguma forma afetar ou governos ou o mercado econômico. E aí a gente fica se perguntando, né, qual é a razão disso tudo? Né? Por que que a China fez isso uma vez, faz isso novamente e ninguém percebe e consegue fazer nada em troca disso, né, de retorno ou para rebater tudo isso? A China, como sempre, ela não está nem aí para o que acontece, a gente está sempre culpando o outro lado. Foi assim com as crises que a gente já teve no final do ano passado entre Estados Unidos e China. A China sempre toma uma ação a que gera uma reação e as pessoas julgam essa reação, que normalmente vinha de Donald Trump, né, dos Estados Unidos, em alguma reação aí que normalmente ele começa pelo Twitter e esse tipo de coisa sempre afetando ali o mercado econômico e o Brasil também. Já o Brasil, as pessoas estão mais preocupadas se o Bolsonaro pegou ou não a gripe do que em prevenir a gripe nas pessoas que realmente correm risco, né? Porque o presidente ele tem ali o seu plano de saúde muito bem pago pelos brasileiros, assim como todos os outros políticos e os outros ex-presidentes. E o povo idoso, né, que faz parte da classe média para baixo, ele acaba sofrendo mais e correndo um risco maior. Então a gente tem que parar de focar em todo esse burburinho, tudo que está correndo em volta, né? Inclusive estou aqui na Inglaterra, as pessoas não estão morrendo, estamos perdendo aí a chance de ter um negócio novo que seria vender máscaras e álcool gel, né? E esse terror causado pela mídia, que justamente pega e atinge aí supermercados, onde a gente consegue perceber, né? Conheço pessoas que trabalham aí nos supermercados, que o que acontece não é só que está faltando o produto, mas o produto não está chegando, né? Logicamente, se ele vem produto de importação ou exportação, algum tipo de coisa, pode ter alguma interferência, mas quando é um produto interno e ele se atrasa, muitas vezes isso tem algum outro motivo por trás, o qual a gente não sabe. Teoria da conspiração? Talvez, mas a gente tem que entender que politicamente isso é o que acontece. Por exemplo, aqui na Inglaterra, né, um país que tem aí 65, 64,5 ou 0,6 milhões de habitantes, só 25 mil pessoas acharam que tinha esse vírus. E dessas 25 mil, só 460. Ou seja, das pessoas que foram testadas, só 1,8% tiveram o vírus. E menos do que isso vieram a falecer. E no que diz respeito à população geral, isso é 0,007% da população, ou seja, ainda é muito baixo. Mas a mídia continua fazendo esse alvoroço e causando aí uma destruição. Quem que domina a mídia, né? Quem são os grandes detentores da mídia mundial que têm interesses em passar essa informação dessa forma para que a gente acabe gerando, né, todo esse problema econômico mundial e até de isolamento de pessoas que não precisam ser isoladas, né? Porque as pessoas jovens que estão no mercado, que trabalham, elas precisam sim ter os cuidados necessários, mas podem continuar aí nas suas atividades normais. Já os idosos não. Então a gente aí mais uma vez caiu aí na pegadinha da China, onde ela mais uma vez capitaliza,
né, em cima de um vírus, de uma doença ou de alguma desgraça causada por ela mesma. A gente tem que sempre ter cuidado com tudo que vem da Rússia ou da China. Eles fazem tudo de caso pensado, inclusive eles conseguem capitalizar. O mais incrível é que países comunistas, países socialistas são os que mais capitalizam ou conseguem capitalizar ou recuperar a sua economia pré-falida em cima de coisas que eles mesmos criaram em relação ao mundo. Então a gente tem que ficar atento a tudo isso, ficar esperto, fazer o nosso melhor aí, tanto para o nosso cuidado quanto cuidado dos idosos, mas não se deixar levar por todo esse sensacionalismo barato que a mídia aí vende em relação ao vírus. Ele é sim perigoso, tem sim um risco, mas existem muitos outros vírus e outras coisas acontecendo que são muito mais perigosas, que estão ofuscadas por esse vírus e pelo que a mídia aí transparece, já que a mídia está sempre muito voltada aí pró-Rússia, pró-China, e o resto do mundo fique com o caos.